Olá, nono ano, dando continuidade às habilidades do vídeo primeira parte sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos falar hoje sobre a vida nas trincheiras, os tratados de paz e como se deu o fim da Primeira Guerra Mundial, bem como a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia para fazer a sua revolução. Vamos lá, começar essa história. Então aqui, ó, eu já trouxe a imagem para vocês de como era, a vida dos soldados nessas valas abertas, protegidas por barricadas e sacos de areia, que eles tinham que conviver com a lama, conviver com insetos, conviver com ratos, ou seja, um ambiente sem higiene, sem qualquer qualidade para dormir. Então, eles estavam ali no fronte. Vejam eles aí olhando pela luneta para tentar identificar. Observe os arames farpados para proteger. Então, eram utilizados vários artifícios. Observe que tem aí os soldados com um mapa, aí com certeza é uma representação de como era a vida nesses locais chamados trincheiras. A principal forma de defesa na Primeira Grande Guerra foram as trincheiras. Então eles saíam das trincheiras para atacar e recuavam para as trincheiras para se defender. Então, ó, temos aqui a primeira definição. As trincheiras eram valas escavadas no chão, com cercas de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Nelas, os soldados ficaram sujeitos à fome, ao frio e ao medo constante da morte por bombardeios, por granadas, tiros e também doenças. Ainda sobre as trincheiras, temos a figura dos cachorros, Os cachorros eram usados como mensageiros, outros animais também, como pombos, eram adestrados para mandar e receber mensagens e auxiliar na prestação de socorro aos feridos. Na alimentação, eu comecei o vídeo da primeira parte mostrando que a alimentação era chamada de ração, a alimentação dos soldados, porque eram as chamadas comidas enlatadas, tá? Então nada nutritivas, nada saudáveis. Os soldados eram basicamente compostos de carne e legumes enlatados, além de biscoitos. A comida geralmente era escassa, ou seja, era pouca, E além da quantidade ser pouca, ela também era pouco nutritiva. Por conta da falta de higiene, tinham que lidar com piolhos, com ratos, que se proliferavam dentro das trincheiras, expondo os soldados a doenças, a enfermidades. Lembrando que eles eram cuidados porque muitas mulheres foram para a guerra como enfermeiras para trabalhar, nos alojamentos que eram usados como postos médicos. E o Brasil, ele participou da Primeira Grande Guerra, não só da primeira quanto da segunda, do lado dos Estados Unidos. Mas vamos falar aqui por como o Brasil entrou na Primeira Grande Guerra. Em 1917, nós tínhamos uma dependência e uma aliança muito forte com os Estados Unidos, e esse é o motivo que faz o Brasil apoiar os Estados Unidos, entrar do lado da Tríplice Entente. Na época, nós éramos governados por Venceslau Braz Pereira Gomes, que tem uma mensagem que eu vou ler aqui ao lado da declaração dele, mostrando por que o Brasil ia entrar. Nós entramos simplesmente mandando navios, mantimentos, médicos, enfermeiros, aviadores, para ajudar, na patrulha do Oceano Atlântico e para ajudar no fronte. Vamos ler aqui esse trecho onde diz o seguinte: o governo não podia ir além, mas a nação brasileira, pelo seu órgão legislativo,
poderá, sem intuitos belicosos, bélico é de armas, mas com firmeza, considerar que um dos beligerantes é parte integrante do continente americano. Beligerante é exatamente a ideia de que de ser guerreiro, de usar armas, mas não fugir, né, da luta. E que esse beligerante estamos ligados por uma tradicional amizade e pelo mesmo pensamento político na defesa dos interesses vitais da América. Então, o Brasil entra do lado dos Estados Unidos no confronto, participando sim da Primeira Grande Guerra. E os Estados Unidos, ele entra, né, ele está contra a Alemanha, ele entra do lado da França e da Inglaterra, na chamada Tríplice Entente, no momento em que a Rússia sai da guerra, sob pressão do povo, porque o povo russo vai iniciar a sua revolução, que será outro tema que iremos trabalhar no próximo vídeo, tá? Então, é importante lembrar que a Inglaterra, que era industrializada, a França, que era industrializada, as suas indústrias estavam voltadas para produzir armas. É tanto que as mulheres começaram a ter trabalhos, ou seja, começar a se tornar independentes no momento da guerra, porque os homens foram para o fronte e as mulheres, para sustentar a casa, foram para a indústria de armamentos. E os Estados Unidos começam a se industrializar e para poder fornecer mantimentos, e tomam todos os outros mercados no mundo e se torna uma grande potência exatamente por entrar na Primeira Grande Guerra. Então foi muito vantajosa para os Estados Unidos entrar na guerra. Então aqui temos um texto extraído do livro didático da Rede, na qual fala que em abril de 1917, em razão dos ataques de submarinos alemães contra navios mercantes dos Estados Unidos, faz com que os Estados Unidos ele se volte contra os alemães e passe a participar da Primeira Grande Guerra, junto de quem? Da Tríplice Entente com França e Inglaterra. A Rússia, os revolucionários socialistas tomaram o poder em 1917, que a Rússia era governada pelo último czar, Nicolau II, que a morte é trágica, né, da família. A gente vai falar no próximo vídeo, né, como foi o fim da família de Nicolau, e falaremos sobre a Revolução Russa. O importante aqui nesse vídeo é vocês lembrarem que é quando a Rússia sai para fazer a Revolução, que entra os Estados Unidos com cerca, né, de 85 mil soldados auxiliando as tropas francesas, britânicas e italianas. Lembrem que no primeiro vídeo eu falei que a Itália tinha entrado na guerra do lado dos alemães. E no meio da guerra a Itália muda de lado, mas vai ter consequências para ela no final desse confronto, porque ela não vai ficar com nada na partilha do Tratado de Versalhes. Ela mudou de lado, a Itália. Ela começa com a Tríplice Aliança, depois muda para a Tríplice Entente. E aqui nós temos a emancipação feminina. É muito importante a gente sempre falar da figura da mulher, da figura feminina. As mulheres na guerra tiveram a oportunidade de vivenciar experiências novas, que ampliaram a participação delas nos espaços públicos. Como eu falei, na Europa, principalmente, né, na França, na Inglaterra, as mulheres foram importantes na participação do trabalho, elas começaram a ganhar independência, e com a independência vem o profissionalismo. Elas também participaram como enfermeiras. E eu vou citar aqui um trecho, né, desse texto que diz assim: houve também uma expressiva mudança no comportamento feminino. As mulheres alcançaram liberdade para sair sozinhas e dirigir automóveis e motocicletas. Apesar dessas conquistas, grande parte das mulheres continuou responsável
pelas tarefas domésticas, assumindo jornadas exaustivas fora de casa e também em seus lares. É a jornada dupla que as mulheres têm até os dias de hoje, que é sair para trabalhar e também cuidar da casa. Sendo que nós hoje em dia, né, todos trabalham, então todos têm que colaborar, homens e mulheres. Vocês irão responder, relacionar essa imagem com esse pequeno texto e colocar no caderno de vocês. A rendição das potências centrais. Vamos ver aqui o fim do confronto, né? O fim da Primeira Grande Guerra, 1918. Então a guerra ela vai de 1914 a 1918 e nós tivemos a partir de agosto de 1918 os aliados fortalecidos pelas tropas estadunidenses tiveram que adotar, né, importantes, ganharam várias batalhas e adotaram aí uma postura na qual os alemães tiveram que se render. E a rendição dos alemães não vai ser nada que eles queiram, né, que eles aceitem assim tão fácil. Porque no início do confronto eles queriam alçar-se a Lorena e a França também. Então a gente já vinha aí de uma ideologia, né, e de confrontos entre as duas rivais, a França e a Alemanha. A partir de agora, a Alemanha vai ter que mostrar que ela tinha um interesse de se tornar potência e ela acaba perdendo a guerra e tem que se render, né? No 11 de novembro de 1918 e assinar o chamado armistício. O que é o armistício? É um acordo que suspende a guerra, ou seja, acaba a guerra. Vamos largar as armas, vamos viver um cessar-fogo, vamos viver um período de paz, né? Mas a gente sabe que a Alemanha vai continuar se preparando para a próxima guerra, para a Segunda Guerra Mundial, que é ela que dará início. Mas aí é outro tema, lá na frente. Então, já que os aliados se rendem, já que a Alemanha assina o armistício e se rende, nós teremos o Tratado de Versalhes. Foca nesse nome aqui, ó. E compreendam o que foi aqui as punições que a Alemanha sofrerá com o Tratado de Versalhes. Primeiro, os países, né, perdedores terão que ceder territórios para os países vencedores. Terão também que pagar indenizações altíssimas, principalmente porque a guerra ela traz um custo muito alto para as nações que participam dela. O tratado também estabeleceu a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é o que no futuro se tornará o que nós chamamos da ONU, das Organizações das Nações Unidas. Só que naquela época, simplesmente Liga das Nações. Uma organização internacional voltada a manter a paz mundial, né, de maneira diplomática entre os países, por meio do diálogo, de acordos. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem que é exatamente a questão que a gente dará continuidade no nosso próximo vídeo, falando sobre a Revolução Russa. A situação da pobreza era de fazer filas. A Rússia, ela viveu o chamado Domingo Sangrento, antes mesmo de entrar na guerra. Ou seja, a população estava na miséria e o que Tsar Nicolau II fez, uma nação que já estava sofrendo com a fome, gastar com um confronto mundial. E aí a população vai se rebelar contra o seu Tsar, que era um imperador. O Tsar era uma figura de monarca. E toda a família será executada. O Tsar Nicolau II e sua família foram enviados para a Sibéria para trabalhar na construção de uma ferrovia, porque os revolucionários vão tomar o poder. E é um assunto que a gente vai falar nesse processo no próximo vídeo, sobre a Revolução Russa, que começa em 1917. Vocês responderão essas questões
no caderno de vocês e darão feedback, né, para o plantão, os professores do plantão pedagógico de História. Um abraço e até a próxima.